só a mim, mas todos aqueles que faziam a vontade de Deus. O Senhor preparou uma viagem para nós, meio depressa, para cá, para trabalhar aqui no Consexo, no Brás, a gente fazendo um trabalho ali, voluntariamente. E grande era o nosso desejo de estar aqui para conhecer essa família de Jesus Cristo na face dessa terra. Também dou rende graças a Deus, eu não vou perder tempo. Deus me cobra de contar uma obra. Essa época de festa mundana do mundo, o Senhor fez uma grande obra na minha vida. 1998, se encontrando eu numa grande tristeza, numa grande angústia, um qual que era uma pessoa animada, sempre guerreira nas coisas de Deus, aquele que estava desanimado na casa do Pai, eu sempre buscava para ir para a igreja. E chegou um dia que bateu em mim essa tristeza, essa angústia, e deu vontade de parar e deixar tudo, irmandade. Aí veio uma serva de Deus que era companheira minha, sempre em missão nas obras de Deus. Falou: aconteceu, você sumiu das obras, das missões. Aí eu falei assim: glória a Deus. Falei assim: você sabe o que acontece na minha vida? Uma voz, e quando que eu batizei, uma voz fala no meu ouvido toda vez que eu estou dentro da casa de Deus, que Deus não está na minha vida. Glória a Deus, que eu não tenho obra para contar. Irmãos de pouco tempo de batizado já está levantando e agradecendo a Deus. Glória a Deus. E eu comecei a dar ouvido para essa voz. Falei: realmente eu só estou esquentando o banco na igreja, não tenho obra para contar. Irmandade ali sentada, ela falou assim: olha, vai ter uma reunião de mocidade em tal cidade perto da nossa ali. Glória a Deus. E eu falei assim: não, eu desisto, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar quieto no meu canto. Não, vamos, se Deus não falar com você, eu também paro de ser crente. Eu falei: tem misericórdia, já chega a minha luta, ainda carregar a cruz da serva de Deus. Eu falei assim: então tá bom, vai ser a última vez, se Deus não falar comigo, aleluia, eu também paro de servir a Deus. Cheguei ali, a igreja lotada de gente, fiquei de pé, no corredor de cabeça baixa, aleluia. E ali pedindo para Deus, se Deus falasse nem se fosse uma palavra para confortar o meu coração e mandar embora aquela tristeza que eu estava passando. Irmandade ali, veio o servo de Deus na hora da palavra e falando sobre do soldado valente, do soldado guerreiro, mas ali tinha soldado que estava rastejando, tinha soldado que uns tinha perdido a sua farda, mas ali tinha soldado ali que estava fardado, mas estava todo machucado pelo adversário do Deus. Ali, irmandade, aí eu fui, peguei aquela palavra comigo e o servo de Deus falou: para provar que eu sou Deus na sua vida. O adversário falou que Deus não está na sua vida, você não tem obra para contar, mas daqui 40 dias você vai dar de frente com uma legião de espírito, e daqui de frente Deus vai te preparar a tua esposa. Eu falei: santo Deus, essa palavra não é comigo. Irmandade, abreviando o tempo, aí o servo de Deus falou assim, e foi contando tudo que eu tinha falado para a serva de Deus. Eu falei assim: ela veio e contou tudo por irmão. Aí na mesma hora a resposta veio: eu sou o dono do pensamento. Você pensou aqui que achou que a serva contou tudo para mim, mas eu sou o seu Deus na sua vida. Daqui 40 dias, espera, pode marcar, eu vou fazer uma obra. E caiu justo nessa época do carnaval. Santo Deus. Irmandade ali, irmandade, eu tinha passado o tempo, chegou os 40 dias, eu tinha até esquecido daquela palavra. E voltando um pouco atrás, falou: fala que o homem não chora, você vai voltar onde você veio, no carro, você vai voltar chorando. Santo Deus. Irmandade, chegou nessa época, deixei a minha mãe na casa de uma irmã minha que não é crente, e ali fui para outra casa. A hora que eu cheguei ali, 6 horas em ponto, meu coração começou a acelerar: vai buscar tua mãe, algo está acontecendo com ela. A hora que eu cheguei lá, glória a Deus, a rua lotada de gente, o Espírito contrário tinha tomado aquela minha irmã que não é crente, aleluia, e falou que aquele dia iria ser o último dia dela, que ela ia ser morta para UTI. Irmandade, a hora que eu vi aqui lá, tinha entrado vários pastores, pessoal de outra igreja ali, para tentar expulsar aquele espírito contrário. Eu nunca tinha visto aquilo lá, glória a Deus. A hora que eu cheguei dentro daquela casa, vendo aquela cena toda, eu falei assim, falei para minha mãe: o que está acontecendo? Ela falou assim: é uma coisa ruim que desceu nela. Minha mãe é evangélica também. E ali, a hora que eu cheguei ali, irmandade, glória a Deus, eu falei assim: se você não sair dela, eu vou buscar 2 servos de Deus para expulsar você daqui. Aí ele falou assim: não faz isso, porque o esposo dela não gosta. Falou: santo é teu nome. Quando o Espírito contrário pegava naquele homem ali, ele ficava furiosamente dentro daquela casa. Santo Deus. E eu fui em missão buscar na casa do diácono. Na hora que eu cheguei na casa do diácono, ele não estava.
Estava em reunião, ia chegar só à noite, lembrei, tem um cooperador. Fui na casa do cooperador, o cooperador também não estava, ia chegar só à noite. A hora que eu cheguei na casa do cooperador, a filha dele falou: meus parabéns, Rubinho, você foi apresentado para auxiliar. Eu falei: eu de maneira nenhuma, santo Deus, aleluia. Não é eu não, você que foi apresentado. Eu nem sabia que tinha sido apresentado para auxiliar naquela época. Santo Deus, aleluia. Irmandade, na hora parece que eu peguei a espada na mão e fui na direção na casa daquela minha irmã para falar para minha mãe que eu fui auxiliar. Glória a Deus. De repente o adversário tomou a boca daquela pessoa que estava, santo Deus, que aconteceu um acidente de 3 ruas para frente da casa dela com uma criança. E a hora que chegou ali naquela rua ali por perto da casa dela, o resgate achou que era ali. Falou assim: essa mulher não tem nada. Chamou o pastor para vir orar, pode expulsar ela, a pulsação dela está tudo normal. Irmandade, santo Deus. Olha que eu cheguei naquela casa, o pessoal foi saindo da sala, o adversário se mutou furiosamente, e foi uma legião de espíritos. Aleluia, tá Deus, seus irmãos, que eu estou fortemente preparado aqui. Glória a Deus. Irmandade, a hora que eu vi aquela cena, ele pulou no meio da sala e começou a fazer sinal. E o pessoal que estava na rua falou assim: que o Rubinho está fazendo, está pondo fogo lá dentro, está saindo fumaça. A hora que saía um, entrava outro. E eu comecei a clamar a Deus. A minha mãe pegou a mão, colocou na cabeça dela, e senti algo que colocou uma mão em cima da cabeça dela. Nós clamando a Deus. Ela sentou no sofá: o que está acontecendo? Quem pôs a mão na minha cabeça? A hora que eu peguei no outro braço dela, santo Deus, aleluia. A hora que eu peguei no outro braço dela, ela falou assim: quem que pegou na minha mão, no meu braço? Porque eu vi um homem de branco com fogo, com uma espada que rodeava em volta dela. Santo Deus, aleluia. E ali o Senhor me selou com a promessa da evidência de nova língua. Xalama, santo é teu nome, aleluia. Aquele dia, da partida, até no dia de hoje, aquele espírito nunca mais manifestou, aquela legiões. A hora que eu cheguei dentro do quarto dela, assim, os guarda-roupa tudo fechado, eu falando em língua, as portas iam abrindo, e eu ia fechando, falando em língua, limpando aquela casa. Mudei no meu carro, andei não sei quantos quilômetros até chegar na minha casa. Falei: mãe, cuida dela que eu vou para a igreja. E falando em língua, a hora que eu não sei como eu cheguei lá em casa, eu tomei o banho. Meu irmão falou assim: está acontecendo com o Rubinho, falando umas línguas diferentes, tomando banho aí. Fui para a igreja, tinha um irmão da Bahia atendendo, falou: você lembra da minha obra, da minha palavra há 40 dias? Hoje eu cumpro ela na sua vida. Foi selado com a promessa, recebi o cargo de auxiliar, e eu falo que Deus é bom na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou assim: é para te mostrar que a obra que eu tenho de fazer com você não é com o diácono, nem com o cooperador, é contigo, é na hora, aleluia. E a palavra de Deus se cumpriu. Conheci a minha esposa na porta da igreja, estou aqui falando que Deus é bom, deu um casal de filho para nós, e peço a oração da Irmandade, que ora a Deus por mim, ao nosso regressar para a nossa cidade de volta. Não trouxe saudação, mas o meu regresso é levar a saudação dessa querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Também sou agradecido a Deus nessa noite, por Deus ter me chamado nesse caminho santo, conservado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus pela esposa, podem uma ajudadora do meu lar também. Agradeço a Deus por ter se preparado para estar aqui no Braz fazendo um serviço. Deus abençoou nossa viagem até aqui. Também agradeço a Deus que quando Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, eu estava com depressão bem profunda, que os remédios que os médicos me deu para tomar era para me fazer dormir. Não dormia à noite, porém dormia de dia. Isso foi um ano e meio. Um dia minha esposa chegou para mim falando assim: vamos parar de tomar esses remédios, que esses remédios estão fazendo mal para você. Eu falei: mas não posso parar de tomar esses remédios, como que eu vou parar? E essa depressão que eu estou. Ela falou assim: vamos orar a Deus, que Deus vai tomar os caminhos. Eu e minha esposa ajoelhou a Deus, na presença de Deus. Deus tomou a minha esposa em oração, e naquela oração Deus me libertou por completo. No outro dia não precisei tomar mais remédio, e Deus me libertou por completo. Agradeço a Deus também que não trouxe a saudação da Irmandade Bebedouro, mas meu regresso desejo levar a saudação para a minha comum Major Cis Carvalho, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.
Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por me chamar nesse caminho e me preservar de pé pelo presente momento. Glória ao Agradeço a Deus que no ano de 97, irmão, fui cometido com a enfermidade, duas hernias de disco. Eu sempre de criança trabalhando com ferragem, até hoje eu estou nesse ramo. E o médico falou para mim que eu tinha que mudar de profissão ou mudar de setor na indústria que eu trabalhava. E eu falei, não tem como, é o que eu sei fazer e não vou mudar. E eu não era, na época, eu não era batizado. Minha família toda era, e eu era o último que não tinha sido batizado. Mas eu fui enfrentando isso, irmão, de 97, passou 2000, ia ficando afastado, e muito tempo não podia trabalhar. E em 2014 já estava em outra firma, uma firma também, parte de manutenção, e Deus permitiu, irmãos, que eu fiquei ruim mesmo, irmão. Fiquei quase paralisado, quando eu conseguia nem dirigir o carro, muito difícil fazer necessidade, estava muito difícil para mim. E na minha comum, o porteiro da minha comum, e eu ficava muito triste, eu não podia exercer meu cargo e era muito difícil para congregar. E eu passando essa enfermidade e com muito custo eu consegui me congregar. E nesse dia, irmãos, depois que acabou o culto, uma irmã tinha pedido para ser ungida. E eu falei, ungir, eu nem sabia que era isso ainda, direito. Aí o irmão perguntou, a gente explicou, né, e falou assim, então, se tiver mais alguém que seja de ser ungido, pode vir aqui na frente. Irmãos, ali o meu coração começou a queimar, eu falei assim, eu vou em nome do Senhor Jesus. E fui ungido, irmãos. De 2014 para cá, eu perdi por amor um dia de CCB. serviço. Eu acho que foi muito, irmãos. Deus me libertou por completo. Tem vez, minha coluna de vez dói, porque a gente faz muito esforço físico, mas paralisado, eu parar de trabalhar nunca mais, irmãos. Foi um milagre que Deus fez na minha vida, porque a medicina não tinha como. Se fosse mesmo fazer cirurgia, eu não conseguiria exercer minhas atividades. Hoje a gente faz um serviço muito pesado, é amargo, irmãos, mas Deus tem me dado fortificado, tem me libertado dessa dor. E quando vem a dor, eu falo, Senhor, fui ungido em nome do Senhor Jesus. Parece que vai indo e some, irmãos. Então eu agradeço a Deus porque Ele me fez isso comigo. E os irmãos tenham fé, irmãos. Eu conheço muito que tem essa enfermidade e sofre, mas tenha fé, irmão. Pede para Deus que Deus vai libertar os irmãos. E eu não trouxe as saudações da minha comum, de Bebedouro, e quero levar as saudações da Igreja da Irmandade daqui, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus também no meu regresso, que Deus abençoe nós na ida para Bebedouro, e Deus livre dos perigos, dos acidentes. Deus seja louvado. Amém. Tem mais um servo de Deus de Bebedouro. Não perca tempo, irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu, graças a Deus, ter preparado para nós estar aqui nessa noite aqui, né? Um trabalho aqui que nós veio executar aqui no Brás. Então, graças a Deus que Deus me chamou nessa graça. Sou novo nessa graça aí, graças a Deus. Eu ter preparado uma das suas servas para ser minha esposa. Então, graças a Deus também que Deus preparou para mim ter um cara no ministério também, graças a Deus, no som. Sou grato a isso, a saúde. E também a minha esposa, da gestante, vou contar uma obra aqui, Deus fez na nossa vida. Minha esposa esses dias estava gestante com uma dor de cabeça, uns 3 dias, direto. Aí ela falou assim, vamos orar a Deus. Eu falei, vamos. Aí nós se ajoelhamos lá, eu fui orar a Deus. Aí Deus tomou para mim fazer uma oração para ela. E eu falei, Deus, eu não sei orar direito ainda. Ele falou assim, não, vai que você consegue. Aí eu comecei a orar a Deus ali, Deus me tomou. Irmão, Deus libertou a minha esposa por completo.
Até no dia de hoje eu nunca mais ia ver ela reclamar de dor de cabeça. Eu não trouxe essa saudação lá da minha comum, lá do Pedro Pascoal, lá em Bebedouro, mas gostaria de levar a saudação desta irmandade para saudar com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Dou graças a Deus pela vida eterna que o Senhor concede nos céus, o ser um filho firme e fiel na sua presença. Agradeço a Deus que o Senhor me chamou nessa graça com a idade de 14 anos. Quando eu nasci, a minha mãe já era crente, já serviu o Senhor. E o Senhor começou a obra na minha família com a minha bisavó, ali na cidade de Bebedouro. A minha bisavó chamava irmã Albertina, era ela portuguesa. E no começo da obra ali em Bebedouro, ela foi uma das pioneiras ali, servindo o Senhor ali junto com algumas saudosas irmãs da época, né? E o Senhor fez uma obra muito bonita com ela, vou contar aqui rapidinho. Ela ia congregar, tinha que sair do sítio e tinha que atravessar uma fazenda de uma certa pessoa lá. E essa fazenda tinha uns cachorros brabo, muito brabo. E quando aquele sitiante deixava a porteira aberta, aqueles cachorros ficavam correndo ali naquele lugar. E a minha bisavó vinha vindo do culto, já era noite. Ela vinha vindo do culto e ela atravessou a primeira porteira. Quando ela entrou nesse sítio, nessa fazenda, ela tinha que atravessar aquele pedaço. Ela viu que aqueles cachorros vinham descendo, irmãos, vinha descendo, correndo em direção dela, muito bravos os cachorros. E foi chegando perto, ela entrou em desespero, que ela estava no meio do caminho. Ela já era de idade, não tinha como correr, e ela não sabia o que fazer. Ela procurou algum galho, algum pau para ver se espantava os cachorros, mas ali não achou. E os cachorros foi chegando perto. Ela abriu a bolsa dela, ela lembrou que tinha uma Bíblia, tirou a Bíblia da bolsa e segurando a Bíblia, quando os cachorros chegou uns 3 metros perto para pular nela, ela pôs a Bíblia na frente e falou: arma de Cristo. Aleluia. Aqueles cachorros pararam, abaixou o pelo e saíram correndo, gritando. Deus livrou ela desse cachorro. Um caminho que Deus teve com a Bíblia para livrar ela daqueles cachorros. Dou graças a Deus, irmãos, que quando eu tinha 14 anos, conforme Deus vai trazendo, eu vou contando. Tinha 14 anos de idade, eu tinha um primo que morava ali no Guarujá e congregava ali na rua Minas Gerais. E tinha um irmão, um saudoso irmão, que atendia a Conceiçãozinha, ali no Guarujá, a favela da Conceiçãozinha. E eu não conhecia ele, era a primeira vez que eu estava indo lá visitar o meu primo naquele lugar. Isso foi no ano, isso já faz alguns anos já, tinha 14 anos. E aí, era de manhã, estava frio, e eu saí assim fora. Meu primo já tinha saído, ele era estivador no porto, tinha saído para trabalhar. E eu desci, fiquei sentado na beira da calçada ali, e fiquei ali. E de repente apareceu um irmão, posso falar o nome, que já é saudoso, o Senhor levou ele, esse nosso irmão Matias. Apareceu, eu não conhecia ele. Ele olhou para mim e falou: o irmão é de Bebedouro? Eu falei: sou de Bebedouro. O irmão é cooperador de jovens. Eu falei: não, nem auxiliar, tenho 14 anos de idade, irmão, sou não. Mas o irmão vai ser cooperador de jovens. Glória a Deus. Irmãos, aquilo eu guardei para mim, não contei para ninguém, esqueci. Quando foi no ano de 2001, o senhor fazia um ano de casado, o senhor me levantou como cooperador de jovens ali em Bebedouro, irmão, numa das congregações, cumprindo aquilo que Deus deu ao seu servo. Então eu fui bem novo para o ministério, irmãos, com 20 anos de idade. E depois, no ano de 2020, fui levantado como cooperador do ofício. E estamos aí servindo a Deus na minha comum congregação Vila Major Cícero de Carvalho. E nessa de cooperador de jovem, acompanhava a mocidade para cima, para baixo, reunião, visita, muita obra nós vimos. Eu lembrei de uma aqui, vou contar rapidinho, depois eu vou contar aquela, dá tempo ainda. E
Eu fui levar a mocidade para congregar em São José do Rio Preto. Ali nós temos uma comunhão boa com os irmãos ali, tanto em São José do Rio Preto como ali em Bebedouro. Falei com o meu ancião na época, falei, né, vamos na reunião de mocidade. E depois a mocidade quer conhecer o Habib's, isso já faz bastante tempo que quer conhecer o Habib's, comeu uma esfirra lá e nós vamos passar lá. Não, tudo bem. Deixei os pais tudo orientado, tudo conversado, van com seguro, tudo organizadinho. Mas tinha um moço que de última hora ele me ligou e falou, irmão Daniel, eu não vou na lotação. Falei, mas por que, irmão? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Falei, não, nós vamos dar um jeito aqui. E olhei e falei, não, pode ir que dá certo, mas os irmãos vão passar no Habib's e eu não tenho dinheiro para comprar o salgado. Falei, Isaac, fica tranquilo. Peguei um cartão novinho de crédito, vai dar tudo certo, pode ficar em paz que Deus já preparou teu salgado. Com um cartão no bolso aqui. E ficamos ali, o Isaac montou no carro com nós, na van, e fomos. Aquela alegria, a mocidade cantando, louvando a Deus na van. E congregamos na reunião da mocidade, o Senhor muito abençoou. Aí fomos congregar à noite numa determinada congregação ali. A igreja estava repleta, lotada assim também. E terminando aquele culto, eu ia saindo, o porteiro na comunhão me parou, falou, irmão, é o guia da van? Falei, sim, sou cooperador de jovens, estou junto com a mocidade. Ele pegou, parou e falou, irmão, não sei, irmão, mas o Senhor pôs no meu coração. Está vendo aquele jovem ali? Contou o jovem, que era o jovem que estava sem dinheiro para comprar um salgado no Habib's. Aquele jovem, o Senhor falou no meu coração que os irmãos vão passar para comer, para lanchar alguma coisa após o culto, e aquele jovem não tem dinheiro para pagar, mas o Senhor falou no meu coração, dá R$10 para ele comprar salgado. Tá aqui, irmão. E jogou o dinheiro na mão. E eu falei, é obra, hein? É obra, hein? Ele falou, é obra. Então Deus revelou, faz a vontade de Deus. Entreguei para ele, entreguei o dinheiro para o irmão. Ele falou assim, mas não tinha o dinheiro, não ia passar cartão. Eu falei, não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui Deus mandou te entregar. Deus fez essa obra com nós, irmãos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu tive 2 dias aqui no Jardim Yara, junto com o irmão Júnior, com o irmão Diego. Nós posamos aqui na hospedagem aqui, os irmãos nos receberam muito bem, uma alegria, uma lasanha, só Deus, irmãos, que alegria. O irmão Júnior cozinha muito bem, viu? Tem que falar, irmão Júnior. Irmãos, e fomos muito bem recebidos. Quando nós vindo para cá, o Waze me mandou para outro lugar, nós viemos instalar uma escada aqui. Nós se perdemos, irmãos, e para mandar de entender, o caminhão chegou primeiro que nós se perdemos, chegamos 1 hora depois, e esses irmãos tirando sarro na gente ainda, mas chegamos tarde, mas chegamos, e irmãos, e chegamos cansados, deixamos o carro aí no estacionamento, os irmãos arrumou as camas, deixou tudo arrumadinho aqui, e tá aqui os 2 irmãos, o irmão Pedro e o irmão Vinícius, estava dormindo ali na entrada da hospedagem, ali no primeiro quarto, e meu irmão que testemunhou e o outro irmão meu, carnal também, estava dormindo ali junto, nós 3 no mesmo quarto para frente. Irmãos, nós estávamos muito cansados, dormimos, pagamos, mas por volta das 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, entrou 2 moços no quarto, aqui no Yara. 2 moços entrou e eu abri o olho assim, olhei para eles, eles olharam para mim. Estamos contentes com a visita dos irmãos. Falei, louvado seja Deus, me saudou com a paz de Deus, nunca vi isso. Aí eu fiquei pensando ali, falei, mas como é que pode os irmãos deixar esses moços entrar aqui na hospedagem? A gente está com pijama, deitado aqui, dormindo, esses moços entram aqui, como é que pode? E esses 2 moços saíram. Só falou que estava contente com a nossa visita, estava feliz, saudou e foi embora. Aquilo eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, mas como é que pode os irmãos deixar? Quando acordamos de manhã, a primeira coisa que eu perguntei para os meus irmãos, o que é que esses 2 moços estavam fazendo aqui? Como é que pode os irmãos deixar esses 2 moços entrar aqui na hospedagem? Que moço? Você está delirando, não tinha moça aqui não, ninguém entrou aqui não. Fui falar com os 2 que estavam na porta do quarto, não, irmão, ninguém abriu a porta aqui não, ninguém entrou. Mas certo é que 2 moços vindo da parte de Deus foi nos visitar aqui no Yara, aqui nesse quarto. Estou aqui glorificando a Deus que isso marcou nós,
motivo de glorificar a Deus, marcou. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, irmãos, mas marcou a nossa vida, né? Depois eu falei com os irmãos, irmão, imagina, fica tudo trancado, tudo fechado aí, mas para anjo não tem tranca. Posso contar só mais uma, irmão? Já vou encerrar, tá? Vou contar só mais uma. Só o irmão falou 7h20, já passei 2 minutos. Irmãos, nós fazemos muito trabalho voluntário, como os irmãos disseram, nós fazemos muito trabalho com alegria de coração e de alma, para prosperidade, pelo bem da obra de Deus, irmãos, né? E dou graças a Deus que Deus dá essa força para nós estar trabalhando. Nós estamos ali no Braz, irmão Diego é testemunha, nós chegamos 2 horas da manhã, 7 horas estava de pé já fazendo aquele serviço, aquele trabalho de estrutura metálica. Mas, irmãos, o Senhor fez uma obra na cidade de Viradouro, e nós descobrimos um telhado de uma igreja lá, e para trocar as telhas Eternite por telha sanduíche, que estava com muito vazamento. Mas como tiramos as telhas, tirou tudo no caminhão muque, desceu tudo para o chão. Quando eu olhei, eu usei as tesouras daquele telhado, estava tudo arreado, tudo baixo, e a programação daquele trabalho era desmontar e já cobrir com a telha de sanduíche. Mas, irmãos, quando acabamos de tirar aquelas telhas, eu olhei e vi aquelas tesouras tudo afundadas. Falei para os irmãos, não, agora vai ter que arrumar. Começamos a ajustar aquelas tesouras. O primeiro dia, ajustando, o céu limpinho. No segundo dia, irmãos, que era para cobrir, e eu ainda não tinha conseguido, as tesouras não voltavam, e tinha que ir parafusando, chapeando elas, tudo de madeira, para voltar no lugar, para alinhar o telhado, alinhar aquelas terças do telhado. Irmãos, e estava muito difícil, e começou a formar um tempo de chuva, e os irmãos não tinham se prevenido, não cobriu os bancos, não cobriu os ventiladores, porque o céu estava azul, tudo limpinho, e nós tínhamos falado, nós alinhando, nós já vamos cobrir, já vai ficar tudo prontinho. Irmãos, certo é que começou a formar aquele tempo de chuva, vindo do norte, do sul, e formando, irmãos, e foi fechando na cidade de Viradouro, aquele tempo de chuva foi fechando, e chuva, irmãos, ali é perto de um rio chamado Rio Pardo, irmãos, e foi vindo aquela chuva forte, vindo, e tem um irmão ali que é o diácono, chama irmão Dinei, e ele estava cortando o cabelo, preocupado, e aí chegou um cliente dele e falou, Dinei, tua igreja está tudo descoberta, e vem vindo chuva, está chovendo já no quarteirão de lá, vem vindo chuva, vai molhar tudo, vai estragar tudo dentro da igreja. E eu passei lá para ver, e a chuva está 2 quarteirão para lá chovendo, 2 quarteirão para lá chovendo, e não para de chover, vai molhar tudo. E eu não sabia disso, depois ele contou para nós. Mas, irmãos, e nós ali, irmãos, numa luta, erguendo aquelas tesouras, organizando para cobrir. Irmãos, certo é que Deus deu uma força, levantei em cima daquela tesoura e comecei a falar com Deus na comunhão. E tinha um irmão ali da administração, ali por nome de Isaac. Ele vinha subindo na escada, e eu olhei para a chuva, nem vi ele, depois ele me falou, olhei para a chuva, falou, chuva, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Deus vivo, o Criador que te criou, e vai molhar tudo, vai estragar tudo. Então, no nome do Senhor Jesus, para aí, para aí, para aí, para aí, santo é o nome do Senhor. Irmãos, e as palavras vindas de Deus, a chuva parou, glória a Jesus. Chovia no quarteirão de lá, chovia no quarteirão de lá, do lado de lá e do lado de lá, e na igreja não choveu. Acabamos o serviço, choveu. Glória a Jesus nas alturas. Então, irmãos, isso ficou marcado para nós, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Dou graças a Deus por tudo. Trago a saudação de bebedouro da minha comum congregação Vila Major Cícero de Carvalho, e levo dessa querida irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus pelos gloriosos testemunhos